Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. As regras para a suspensão de serviços públicos essenciais, como a água ou a luz, vão mudar a partir do final de abril. O novo diploma alarga em dobro o prazo necessário para a suspensão dos serviços. As regras para a suspensão dos serviços de água, luz, gás, comunicações ou internet por falta de pagamento vão mudar este ano. Segundo um diploma publicado hoje, a suspensão por falta de pagamento só pode acontecer 20 dias após o pré-aviso da empresa, ou seja, mais 10 dias que atualmente. Até agora, a lei permitia que os chamados serviços públicos essenciais, que incluem serviços de telefone fixo e móvel, fossem suspensos 10 dias após o aviso de falta de pagamento. Mas quando entrar em vigor o novo diploma no final de abril, o prazo passa a ser de 20 dias. As novas regras aplicam-se tanto aos novos contratos como aos anteriores à entrada em vigor da lei, produzindo efeitos a partir do período de faturação imediatamente a seguir a 29 de abril. Se o consumidor se atrasar ou não pagar a fatura, o serviço só pode ser cortado depois de o consumidor ter sido advertido por escrito, com a antecedência mínima de 20 dias. A carta tem de justificar o motivo da suspensão e informar sobre os meios que o consumidor tem para evitar a suspensão ou retomar o serviço. O programa Autárquicas 2013 teve como convidado o candidato à Câmara de Gondomar, Fernando Paulo, pelo Movimento Independente Gondomar no Coração. O candidato falou, entre outras coisas, da fusão entre Porto e Gaia e, sobretudo, da importância da regionalização. Há barreiras entre o Porto e Gaia, há uma barreira a separar, que é o rio, apesar de haver as pontes. No passado, o rio era fator de união e nunca de desunião. Naturalmente que o Porto faz fronteira com Gondomar numa extensão bastante significativa. O que eu julgo que nós temos que equacionar é se sobre a reforma administrativa do país. Eu julgo que não podemos começar como recentemente houve a questão da agregação das freguesias, nós temos que equacionar de facto de uma forma profunda, estruturada e integrada uma reforma do país e portanto esta resposta depende muito se somos a favor ou contra as regiões, se devemos dar maior ou menor capacidade às grandes áreas metropolitanas, como é o caso da grande área metropolitana do Porto. Qual é a sua opinião? Não, a minha opinião é que neste momento eu sou regionalista, sou a favor da regionalização e portanto eu julgo que devia haver um debate sério sobre a reforma administrativa do país, a começar pela criação das regiões e dentro desta da criação das regiões, depois então equacionarmos as grandes áreas metropolitanas, o papel das associações de municípios ou das grandes áreas metropolitanas e nesse contexto eu sou a favor da manutenção dos municípios. Agora, não quer dizer que não possa haver uma reestruturação daquilo que é os atuais limites territoriais, daquilo que são as competências também dos municípios, que podem ser diferenciadas em função da dimensão de cada um dos municípios, mas depende muito da criação das regiões, porque como é óbvio, se nós criássemos uma região norte, daríamos a capacidade política para serem os nortenhos a decidir na aplicação dos próprios fundos, e se calhar não precisávamos ter municípios com uma dimensão tão grande como aquela que se apontaria entre Vila Nova de Gaia e o Porto, porque teríamos a região para, num nível, digamos, mais macro, fazer a gestão de determinados equipamentos supramunicipais e também gerir áreas mais próximas dos cidadãos. O que eu defendo é o princípio da subsidiariedade. E o princípio da subsidiariedade diz que devemos aproximar os níveis de decisão das próprias populações. E, portanto, nessa perspectiva, não me parece que a solução para o país seja criarmos aqui municípios de grande dimensão que, em algumas circunstâncias, podem ser ingeríveis. Eu julgo que o poder local democrático demonstrou que, de facto, contribuiu em muito para o desenvolvimento do país no pós-25 de Abril, na democratização do acesso à educação, na democratização do acesso aos serviços de saúde, mas também na melhoria das condições de vida das populações, quer na água, quer no saneamento, quer no investimento nos espaços verdes, no espaço público. E, portanto, eu julgo que seria retroceder se nós criássemos aqui, de facto, municípios de grande dimensão. Antes, pelo contrário, eu sou a favor. Seguimos agora com a atualidade regional.
O candidato socialista à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, quer recuperar o projeto de reabilitação do edifício desocupado no bairro das Campinas para instalar um centro de saúde. À margem da visita feita ao bairro social, Pizarro afirmou que esta é uma situação complexa, que ele próprio, enquanto secretário de Estado, esteve envolvido na tentativa de resolver o problema, construindo naquele lugar o futuro Centro de Saúde de Ramalde, que é muito necessário no seu entender. Em questão está um prédio devoluto existente no bairro destinado à construção do futuro Centro Social do bairro das Campinas, mas a obra está parada há mais de uma década. Não é de hoje que existem diferenças salariais entre Porto e Lisboa. A novidade é que agora essas diferenças são menores. Segundo um estudo da Hay Group de 2012, fazendo as contas à soma da retribuição base, onde inclui salário, subsídio de almoço e diurnidades, e da retribuição variável, que inclui bónus, prémios, comissões e distribuição de lucros, na região do Grande Porto pagou-se 4% abaixo da média nacional. Os salários em Lisboa ficaram 4% acima, o que conclui uma diferença de 8% entre a média retributiva das duas cidades, uma média que em 2010 impunha uma diferença de 13%. Na altura, os salários em Lisboa estavam 7% acima da média nacional, enquanto os do Porto ficavam 6% abaixo. Pedro da Vinha Costa, candidato do PSD à Câmara de Matosinhos, apelou aos eleitores locais para não confundirem as autárquicas com as legislativas e para não deitarem fora o voto num protesto inconsequente e ineficaz. Durante uma sessão em Matosinhos, que contou com várias pessoas do partido, o candidato afirmou que a população de Matosinhos nada ganhará se mantiver na terra tudo na mesma e deitar fora o voto. Para Pedro Vinha da Costa, os portugueses podem sentir-se obrigados a utilizar as eleições autárquicas deste ano para manifestarem a sua opinião sobre a governação do país. Este fim de semana, a PSP levou a cabo uma operação de fiscalização e prevenção criminal nas cidades do Porto, Gaia e Vila do Conde. Na madrugada de sábado foram detidos 19 condutores e no domingo 15 por excesso de álcool no sangue e por tráfico de droga. Nesta operação, a PSP identificou 325 condutores e as respectivas viaturas, tendo sido submetidos a testes de álcool no sangue 316. Esta não foi a única operação no país de fiscalização rodoviária. Um fim de semana particularmente dramático nas estradas portuguesas, com o acidente de autocarro na Sertã, que tirou a vida a 11 pessoas. A maior sinagoga da Península Ibérica da cidade do Porto e comemora 75 anos em 2013, um ano que será de celebração para a comunidade judaica da Invicta. Para quem não conhece, fica parte da história desta sinagoga, edificada um ano antes do início da Segunda Grande Guerra. Pedra a pedra, tijolo sobre tijolo, surgiu assim a maior sinagoga da Península Ibérica. Foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1938 e é possível encontrá-la desde então na Rua de Guerra Junqueiro, número 340, na cidade do Porto. Também conhecida por Sinagoga Kandori Mekorheim, que em português quer dizer Fonte de Vida, é a sede da comunidade israelita do Porto. Este monumento religioso é um símbolo muito importante para o povo judeu. A vice-presidente da comunidade israelita do Porto afirma que foi preciso muita firmeza para a sua construção, naquela época tão adversa, com inúmeras perseguições militares. A poucos metros da sinagoga existe o Colégio Alemão, que na altura, em pleno regime nazi, mandou erguer grandes árvores de forma a esconder a sinagoga do colégio. Hoje, a sinagoga e quem a frequenta não têm de se esconder de ninguém. Este ano será, assim, um ano festivo para a sinagoga, pois vai comemorar os 75 anos de existência. A celebração irá contar com a presença de rabinos de Londres, Israel, Argentina e dos Estados Unidos. O edifício branco e de forma diferente, a arquitetura portuense, ergue-se aos céus, mostra a devoção de um povo e a persistência dos seus criadores. Resistiu
à pior das épocas para o judaísmo e aqui se mantém, como prova de resistência, como lugar de culto e de curiosidade para quem passa e não tem coragem para entrar. 2013 assinala também os 250 anos da Torre dos Clérigos. O monumento é um dos cartões de visita da cidade do Porto e um marco da arquitetura barroca. É uma tarde solarenga como outra qualquer. Lá em cima, o relógio dá 5h25. Na rua, passam a passo acelerado agentes da cidade, mas também turistas. A ninguém é indiferente a Torre dos Clérigos, um dos símbolos da Invicta que este ano vai comemorar 250 anos. Um bom motivo para não se deambular de cabisbaixo na cidade e erguer a cabeça para o céu. São 2 séculos e meio a fazer companhia à cidade e as delícias de quem é audaz o suficiente para subir os 255 degraus até ao cimo. A obra barroca é assinada pelo italiano Niccolò Nasoni, o arquiteto que projetou a igreja e a torre que se ergue à cabeceira. A igreja foi construída em 1732, a torre entre 1748 e 1763. A obra foi impulsionada pela Irmandade dos Clérigos Pobres, que talvez na altura não imaginasse o impacto visual da Torre dos Clérigos na cidade. É impossível não olhá-la perto ou longe, onde ainda é avistada. É feita de granito, tem 6 andares e ergue-se com 76 metros de altura, que lhe conferem uma monumentalidade indiscutível. Só de fora é um encanto apreciar, mas a visita vale a pena e a originalidade de Nasoni, usada no interior da igreja e da torre, é um desafio a descobrir o monumento por dentro. Este ano, muitas surpresas são de esperar para as comemorações dos 250 anos. Por exemplo, para os mais golosos, um chocolate vai ser apresentado com o nome Clérigos em 2013. Seguimos agora com o comentário no Jornal Regional, hoje a cargo de José Cancela Moura. Boa tarde, Cancela Moura, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, o SETAL, disse hoje que era provável, com a extinção de algumas empresas públicas municipais, o despedimento de 12 mil trabalhadores. Antes mesmo, vamos falar desta lei que exige a extinção de algumas empresas municipais, falando destas e da gênese destas empresas. Cumpriram durante alguns anos a sua função? Quer dizer, as empresas municipais são, neste momento, julgo que a função que cumpriram no início, julgo que está um bocadinho esvaziada. Porquê? Porque ao longo deste tempo houve eu diria, uma espécie de ensaio sobre aquilo que poderia ser a organização municipal à volta destas entidades. Julgo que cumpriram muito bem este papel no início, e quando estamos a falar no início, entre 96, 97 e 98, foi quando saiu o primeiro regime jurídico das empresas municipais, e nessa altura elas serviram para agilizar os procedimentos administrativos nas autarquias locais. Dou um exemplo, normalmente para se comprar esferográficas ou fazer-se um concurso público para a adjudicação de uma obra, as coisas tornam-se muito complicadas. Estas empresas municipais nem estavam na questão das esferográficas, nem estavam também, portanto, preparadas para fazer adjudicações de obras, mas ali no meio termo há determinado tipo de coisas, como a organização de um evento, que efetivamente esses procedimentos deveriam ser flexibilizados, ou muitas vezes para se fazer a gestão de uma piscina ou de uma biblioteca. E então as empresas municipais serviram precisamente para flexibilizar estas funções de uma autarquia. Por outro lado, também serviram para tirar peso aos recursos humanos dos próprios municípios, porque o contrato individual de trabalho era aquele que era usado nestas empresas e que é usado equiparando-se a um trabalhador com um contrato individual de trabalho, uma entidade completamente autónoma do próprio município. Por outro lado, criou-se também a possibilidade destas empresas municipais criarem um centro de custo por cada um dos equipamentos, por exemplo, que também é importante ter em consideração que as autarquias muitas vezes têm um rol completo da luz ou do telefone que pagam e eventualmente nunca sabem se aquele equipamento gastaria quanto de trabalhadores, quanto de luz, quanto de água, quanto é que teria de receitas e, portanto, isto ajudou a organizar, a tornar mais funcional grande parte daquilo que eram, portanto, os pelouros que
as câmaras municipais tinham. Mas em última instância sobre a alçada das próprias autarquias a que eram pertencentes as empresas respectivas. Claro, aliás, estas empresas municipais são detidas a 100% pelos municípios, em alguns casos, noutros evoluíram para outra situação, e eu agora falaria da forma como elas se tornaram, eu diria... Esvaziaram-se um bocadinho de conteúdo. Até numa primeira fase eu diria de uma outra forma. Eu julgo que elas ganharam uma importância demasiado grande, porque os vereadores foram esvaziados de competências para estas empresas municipais, retirando talvez a parte das obras municipais e do urbanismo, que mesmo assim, por exemplo, com Vila Nova de Gaia até tem empresas ligadas ao urbanismo, mas grande no parte... Porto também e com o acionista privado. É verdade, mas isso já foi uma variante da própria empresa municipal. Mas aquilo que eu dizia é que as empresas municipais assumiram uma importância muito grande e até inverteram um bocadinho aquele vértice que nós podemos dizer de democracia direta que nós temos nas autarquias. Isto é, o Sr. Presidente da Câmara nomeava e destituía de forma livre os próprios administradores. Por sua vez, exerciam as competências daqueles que estavam diretamente eleitos, que eram os vereadores. Numa fase seguinte, esta agilização de procedimentos nunca esteve, desde o princípio, nunca esteve sujeita ao visto do Tribunal de Contas e à fiscalização preventiva, no fundo, daqueles custos. Numa fase seguinte, e com a revisão da própria lei do Tribunal de Contas, julgo que talvez a meio da década de 2000, acabou por impor-se determinado tipo de regras que equipararam estes procedimentos internos nas empresas municipais àqueles outros que já se faziam ao nível da administração pública. E então, é por isso que eu digo que as empresas municipais começaram a ficar vazias daquele objetivo principal. Eu próprio fui autarca e fui administrador de uma empresa municipal e admito que, efetivamente, se numa primeira fase parecia interessante isto, este método, eu penso que este procedimento depois abriu a porta a determinado tipo de coisas que eu acho que são um bocadinho mais perniciosas. Por exemplo, o aumento de recursos humanos, a própria mobilidade interna entre a empresa e o município tornaram um bocadinho fácil o recrutamento de pessoas um bocadinho fora das regras que a administração pública tem e que levaram a este tipo de excessos. Às vezes também a duplicação de recursos ou até de apoios que as próprias entidades, por exemplo, ao nível do associativismo, se não houvesse uma distinção muito grande entre o município e a própria empresa municipal, e portanto admito que esta lei que o Governo agora fez sair seja uma lei justa, equilibrada e, sobretudo, apela bastante ao rigor que as finanças públicas devem ter. E um rigor nas contas, Cancela Moura, de acordo com a TSF, a lei da racionalização do setor empresarial impõe a extinção das entidades que não satisfaçam um critério, aliás, vários critérios financeiros, ou seja, que apresentem despesas acima de 50% das suas receitas. Aliás, essa regra é muito simples e é muito equiparada a uma célebre regra que também é polémica. Estas por exemplo, contas não entrariam nas contas da autarquia? Não, esse é outro problema que existe ao nível financeiro. As contas das autarquias não tinham contas consolidadas, ao contrário de outros grupos empresariais. A Câmara não tinha as contas consolidadas com as empresas, isto é, eram completamente estanques. Só a partir do ano passado é que esta obrigatoriedade existe em termos legais. Aquilo que aí se diz faz algum sentido. As SADs do futebol, por exemplo, têm essa regra que também já lhes foi imposta pelo Código das Sociedades Comerciais, que é, e a regra para o setor empresarial local, é se nos últimos 5 anos, ou melhor, permanecem como empresas municipais e manter-se-ão como tal, aquelas que nos últimos 5 anos tenham um ativo superior ao passivo, isto é, que garantam a sua própria autossuficiência e a sua sustentabilidade. Que gerem receita. Sim, aqui importa aqui dizer um princípio básico, que gerem receita, pelo menos que sejam autossustentáveis. Aqui importa dizer que as empresas municipais podem fazer algum sentido, de acordo com todos os princípios que eu disse, desde que cumpram a função pública que efetivamente lhes é cometida pelo município e que sejam elas próprias compensadas, são as indemnizações compensatórias do município para efetivamente cumprir essa missão. Eu dou um exemplo. Numa piscina ou num pavilhão, o preço de custo real de uma hora ou de uma aula
tem que ser reduzida para o tal serviço público, sendo que a Câmara terá que fazer uma indemnização compensatória a essa empresa para que ela cumpra esse serviço público. É verdade que esta lei agora impõe este rigor, mas eu acho que, de acordo com o rigor também que está a ser imposto ao Estado e, sobretudo, o memorando de entendimento... Será imposto também aos municípios, com a lei das finanças locais. Acho que os municípios devem acompanhar este esforço que o país está a fazer e penso que, efetivamente, isto é uma daquelas leis onde se poderá fazer uma reforma a sério sobre aquilo que possam ser gastos supérfluos na administração pública. Quanto a essa probabilidade de despedimentos, deixe-me dizer... Exatamente, é porque o setor emprega neste momento 16 mil pessoas, a Setal fala em 12 mil trabalhadores no desemprego, mas Miguel Relvas falava que as autarquias poderão também aqui absorver parte destes trabalhadores. Isto pode acontecer. Isso que o Ministro diz é verdade, vamos lá ver. Eu até diria que isso é uma probabilidade que não passa mesmo de uma previsão. Eu admito que o Setal esteja a fazer aquilo que lhe compete, que no fundo é alertar isto para uma situação onde podem ocorrer despedimentos, mas na verdade aquilo que importa aqui reter é o seguinte: se houver uma extinção de empresas municipais por via desta lei, deste enquadramento legal, os municípios estão obrigados naturalmente a absorver o ativo e o passivo dessas empresas. E isto inclui os trabalhadores. Os ativos. Que são ativos da empresa. Se por um acaso qualquer o município entender que não deve absorver esses trabalhadores, terá que indemnizá-los na mesma medida e de igual modo que quaisquer outros trabalhadores, isto é, eles não ficam feridos em quaisquer direitos que possam ter enquanto trabalhadores. Mas eu diria que nesta passagem e nesta absorção que fala o Ministro, é preciso ponderar, por exemplo, se um pavilhão, se uma piscina precisa de 5, 6, 7 ou 8 trabalhadores que estão contratados pela empresa municipal, essa piscina ou esse pavilhão para funcionar, por exemplo, ou uma biblioteca, no caso das empresas, por exemplo, ao nível da cultura, se precisa desses funcionários, o município terá que contar na mesma com esses funcionários, garantir o funcionamento e tê-los que absorver no seu quadro pessoal. E, portanto, admito que ainda é cedo para equacionar em que termos, em que medida e quantas pessoas é que efetivamente estarão nessa situação. Compreendo o sindicato, mas naturalmente acho que estamos a precipitar-nos sobre aquilo que possa ser o resultado final. Vamos passar para o nosso segundo tema desta segunda-feira, da crise ou da possível crise no maior partido da oposição, no Partido Socialista. Este fim de semana o secretário-geral do PS, António José Seguro, disse sentir uma enorme alegria no interior do seu partido, mas há quem fale em conspirações, por exemplo, dentro do Partido Socialista. Eu acho que António José Seguro, quando fez essas declarações públicas, foi quase, e deve ser interpretado como estando a assobiar para o lado. Ele não pode ignorar aquilo que se está a passar no Partido Socialista. Eu julgo que numa primeira fase a ala socrática foi tendo alguns laivos de defesa. Mendes falava hoje disso, acreditei, não mas essa ala socrática, desde que efetivamente Sócrates se afastou, umas vezes por voz de José Lelo, outras vezes por outros ministros, mesmo até pelo ex-ministro Silva Pereira, têm vindo ao longo deste tempo a fazer defesa do ex-primeiro-ministro e, de quando em vez, vem fazer essa defesa, por exemplo, aqui na região do Porto, Renato Sampaio tem sido exemplo disso, e, de quando em vez, têm feito críticas à direção do partido. Elas tinham sido veladas até há pouco tempo, elas tornaram-se um bocadinho mais audíveis pelas ambições de António Costa. Portanto, não se compreende muito bem também esta posição de muitos dirigentes que pediram agora ao Congresso antes das autárquicas. Ainda há pouco há quem diga, muitas das notícias que vêm a público mostram essa ambição de António Costa de haver uma realização de um Congresso extraordinário para poderem ser discutida uma nova liderança. Nós sabíamos e sabemos que António José Seguro é um líder a prazo. Infelizmente a oposição está nesse capítulo um pouco mal representada, isto é a minha opinião. Julgo que nem soube, portanto, descolar, porque não podia, da assinatura do memorando de entendimento, e quando o fez, está a fazê-lo de forma errática. Eu tenho vindo a chamar muitas vezes a atenção para esse facto, e agora, muito sinceramente, também não compreendo porque António Costa, ou será ou não, e por isso será uma decisão pessoal, candidato à Câmara de Lisboa. Admite-se que eventualmente tudo indicaria que sim.
Admito que ele, ganhando a Câmara de Lisboa, poderia ser dos poucos socialistas ou até o socialista mais vitorioso e então, a partir daí, fazer um percurso mais consolidado para a liderança do partido. Não compreendo como é que, em escassos 15 dias, se precipitaram, até porque António José Seguro, numa primeira fase, perguntou qual é a pressa, agora vem dizer que há uma enorme alegria dentro do partido, que eu digo, está a subir para o lado, está a ignorar os problemas, e admito que, efetivamente, vai ter muita dificuldade, porque é uma liderança frágil, que, na minha opinião, carece ainda de alguma discussão, mas que vai enfrentar imensas dificuldades nas próximas semanas. Mas os últimos acontecimentos, nos últimos 15 dias, não estarão, de momento, Cancela Moura, a acontecer por causa desta movimentação também da oposição e da pressão. Muita gente fala em eleições legislativas e não autárquicas. Eu acho que há um frenesim muito grande na oposição, sobretudo até para reclamar eleições legislativas. Importa aqui dizer que estamos muito próximo de um período... De fevereiro, dos 4 mil milhões, não é? Mas, para além disso, estamos muito próximo depois, a seguir, de um período onde não é possível marcar eleições, porque vai haver eleições autárquicas e, portanto, as eleições legislativas serão muito mais para a frente do que aquilo que as pessoas imaginam. E este constante reclamar de eleições legislativas por parte do Partido Socialista, eu compreendo. É que os primeiros resultados das políticas governativas poderão ocorrer no segundo semestre deste ano. E eu admito que as próximas autárquicas, mesmo sendo um teste muito difícil para o Governo, possam também já ser num período onde se comecem a ver os primeiros sinais de retoma que o próprio país pode fazer. E, portanto, o certo é que as sondagens já dão um arranque do Partido Socialista à frente. Admito que sim, e isto há uma conjugação, exatamente, quer das sondagens, portanto o Partido Socialista sente-se preparado para isso, e o PSD também não tem que ter pressa, porque efetivamente os primeiros resultados, como digo, poderão vir no segundo semestre. Aliás, esta ida aos mercados e todos estes sinais positivos ao nível da macroeconomia indiciam um bocadinho esta situação. E eu julgo que o Partido Socialista verá aqui uma oportunidade, mas eu acho que importa que os portugueses são pessoas, penso que tal como o outro eleitorado são pessoas esclarecidas. Importa aqui dizer que o Partido Socialista foi quem negociou o memorando de entendimento, foi o responsável da situação em que o país se encontra e, portanto, eu admito que aqui o Partido Socialista vai ter que explicar muito aos portugueses, mesmo mudando uma liderança, para que tudo, eventualmente, seja visto numa perspectiva completamente diferente. Portanto, eu acho que o Partido Socialista, neste momento, está a fazer uma má oposição, porque estão com tricas internas, estão, neste momento, com discussões e voltados para o interior e muito longe do país, que eventualmente exigiria uma posição muito mais responsável, muito mais atenta, a escrutinar tudo o que o Governo está a fazer. Cancela Moura, agradeço-lhe o comentário nesta segunda-feira aqui no Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade. Nós seguimos a conhecer a capa do jornal Audiência, amanhã nas bancas. O grande destaque da capa de 29 de janeiro vai para a freguesia de Pedroso de Vila Nova de Gaia. Pedroso imparável, com 4 milhões de euros em investimentos, são 3. O Futebol Clube de Pedroso recebe o terreno para construir o campo de treinos sintéticos. Também a primeira pedra da piscina municipal já foi lançada. E, por último, o Rancho da Senhora do Monte, que cumpre a tradição com o mata-porco. Ao lado, também nesta edição, lugar para a cultura, com o cinema europeu, é cabeça de cartaz na 33ª da edição do Fantasporto. Mais abaixo, um menino de 10 anos que precisa de um aparelho para voltar a ouvir. Ainda nas bancas amanhã, nesta edição do Jornal Audiência, um destaque para a política de Matosinhos. A candidatura está de braços abertos para receber aqueles que não se resignam com a governação do PS. Quem o diz é Pedro Vinha da Costa. Amanhã, então, nas bancas, o Jornal Audiência. Agora as previsões do tempo para amanhã. Uma terça-feira sem chuva, mas ainda assim com muitas nuvens no norte e centro. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 15 graus para o Porto e Lisboa, 18 graus é a máxima prevista para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.